Olha, o carnaval foi de péssimas notícias aí para vários bolsonaristas. Vimos vários sendo vaiados, humilhados. Vimos aí manifestação de apoio ao Lula em todos os cantos do Brasil, de norte a sul do Brasil. Gente fazendo L no carnaval, tudo mais. Teve uma aí que resolveu atacar a Janja no meio do carnaval e se deu mal. Mas se deu muito mal, levou um exposed. Para quem não sabe o que é exposed, é quando alguém faz uma investigação da vida da pessoa, onde está a pessoa, e expõe tudo. Estou falando da Carla Zambelli. A Carla Zambelli se deu muito mal. Ela, o Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas resolveram tentar atacar o Lula. Por que atacar o Lula? Porque tivemos uma tragédia aí no litoral de São Paulo, com mais de 40 mortos, e eles queriam falar que o Lula não fez nada, imagina se fosse o Bolsonaro. Só que eles foram ficando cada vez mais sem narrativa, porque o Lula foi para lá, se encontrou com o Tarcísio, foi aplaudido pelo bolsonarista governador de São Paulo, foi aplaudido pelo prefeito bolsominion. Vamos lembrar o prefeito lá de São Sebastião, que é onde morreram a maioria das pessoas. Ele é bolsominion, ele publicou uma foto aqui, ó, falando que o respeito que ele tem pelo Lula, a admiração e tudo mais. Ó, o cara é bolsominion mesmo, ó. Fez campanha pro Bolsonaro e tudo mais, e tá ali, ó, junto com o Lula, falando o apoio e respeito do Lula à cidade e tudo mais. Então você vê, o Lula impressionou até os bolsonaristas, até a Globo rasgou elogios ao Lula. Aí foram ficando sem narrativa, resolveram atacar quem? A Janja, né? Carla Zambelli publicou isso aqui, ó, nas redes sociais. Eu vou te mostrar aqui a imagem, vamos lá. Mídia lulista, um peso, duas medidas. Em meio a luto no país pela grande tragédia no litoral paulista, aí, consegue ler aqui? Janja curte carnaval em camarote da família Gil em Salvador. Imaginem se fosse Michele Bolsonaro, o escândalo. Tá aqui. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Quando tivemos tragédia na Bahia, eu mostrei aqui no vídeo passado, ó, o Bolsonaro ignorou a tragédia e foi andar de jet ski. Ainda falou, mostrei o vídeo aqui ontem, ainda falou, ó, espero que eu não tenha que voltar das minhas férias. Ainda falou isso o Bolsonaro, só faltou fazer piada. Depois de mais de 20 dias, o Bolsonaro anunciou um auxílio para reconstruir a parte da infraestrutura na Bahia. Mais de 20 dias depois. Ele visitou a região da Bahia antes da tragédia acontecer. Tiveram umas chuvas, ele passou por ali, ele já tinha agenda ali, passou por ali e foi para as férias. Aí começou a chover muito, muita gente morreu, mais de 190 municípios em estádio de emergência. O Bolsonaro falou, não. Aí no dia que teve mais tragédia, ele se recusou a ir de manhã. Depois, à tarde, ele foi andar de jet ski no começo da tarde. E no fim da tarde, ele foi no Beto Carreiro. No dia seguinte, ele foi dançar no iate. Você deve lembrar, ele estava com uma mulher de biquíni, que não é a esposa dele. Aí agora, resolveram atacar a Janja. A Janja. Ó, vou mostrar aqui mais bolsonaristas. Aqui, ó, Kim Paim, YouTube bolsonarista, ó. Várias pessoas mortas, inúmeras desaparecidas. Onde estão os picanheiros? Imagine se fosse em outro momento. Precisamos de um esforço nacional para salvar a maior quantidade de vidas. Quando o Bolsonaro era presidente e andava de jet ski, esse vagabundo estava calado lá na Austrália e não tinha problema nenhum. Eu fiz questão de ir no Twitter tem busca avançada, ver tudo que o Kim Paim publicou entre o dia 27 e 29 de dezembro de 2021, quando as pessoas morriam na Bahia, e o Bolsonaro dava declarações dizendo que não ia acabar com as férias. Todos os posts do Kim Paim eram atacando o Sérgio Moro. Não fez um post sobre as vítimas, não fez um post falando que a Bahia tem que ser ajudada, não fez um post cobrando o Bolsonaro por não ter ido lá. Bolsonaro que era presidente. Também, outro aqui, ó, outro que também resolveu atacar a Janja, já vai levar um expose também, é aquele Nicolas Ferreira. Aí ele vai lá e fala o seguinte, ó. Janja pulando o carnaval em São Paulo enquanto centenas morrem em São Paulo. Ah, se fosse o Bolsonaro. A Janja não é presidenta da República. O Bolsonaro não ia também quando era presidente. Aí a Carla Zambelli foi lá expor. Só uma coisa. O argumento dos bolsonaristas está sendo o seguinte. Para visitar o Biden em Washington, a Janja faz parte do governo. Mas para visitar as cidades atingidas pelas fortes chuvas, não. Só que tem uma coisa. O Bolsonaro ia para Washington numa comitiva com 40 pessoas. O Bolsonaro levou os filhos dele, levou o Carlos, o Eduardo, levou até o Renan depois para Dubai, numa comitiva com 45 pessoas só na parte do Mourão, fora a parte do Bolsonaro da comitiva. Foram mais de 70 pessoas para Dubai, numa viagem que custou quase 10 milhões de reais. Tudo cartão corporativo, ó, gastando dinheiro assim aos rodos. Nenhum desses foi visitar a Bahia. Nenhum.
O Bolsonaro falou que estava de férias, não quis ir. O Mourão era o presidente em exercício, não foi. Os filhos do Bolsonaro que iam nas viagens oficiais, tudo com dinheiro pago, tudo com dinheiro público, também não foram. Os ministros do Bolsonaro também não foram. O próprio Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro, que era obrigação dele ir, não foi. Agora a culpa é do Lula, que teve tragédia lá. E o Lula foi. Aí começaram a fazer piada, a fazer chacota, porque o Lula anunciou 2 milhões de reais em ajuda direta para as vítimas, em mantimentos e tudo mais. E o Haddad anunciou, excelente o Haddad, 11 milhões de reais em produtos que foram retidos pela Receita Federal. A Receita vai separar e vai doar roupa, enfim, tudo que é produto que a Receita acaba apreendendo. Começaram a falar, mas o Bolsonaro anunciou mais de 1 bilhão para a Bahia depois. O Bolsonaro demorou 20 dias para anunciar 1 bilhão em obras de infraestrutura. O Lula não pode anunciar 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões, porque não se sabe o quanto da infraestrutura foi afetada, porque ainda está chovendo, infelizmente. Ele só pode anunciar daqui 1 semana, 2 semanas, quando souberem o tamanho do estrago. Mas os bolsonaristas já estão disseminando fake news, comandados pela Carla Zambelli. Aí a Carla Zambelli foi exposta. Por quê? Porque a Carla Zambelli, vamos lembrar uma coisa, o Nicolas Ferreira que está reclamando, ele é deputado federal eleito. Ah, não é por São Paulo, mas ele é deputado federal eleito. Cadê o Nicolas? Não tá. A Carla Zambelli não tem nem desculpa. A Carla Zambelli é deputada federal eleita por São Paulo. Cadê a Carla Zambelli? Por que ela não foi lá visitar? Vamos lembrar, são cidades onde o Bolsonaro, exceto em Cubatão foi onde teve a menor destruição, onde o Bolsonaro ganhou com mais de 60% dos votos do Lula. O Lula ganhou a eleição? Ganhou. Se dependesse do litoral de São Paulo, o Bolsonaro era o presidente. Cadê os deputados bolsonaristas? A Carla Zambelli foi a deputada federal mais votada em quase todas as cidades onde morreram pessoas, onde foram desabrigadas pessoas, onde teve chuva. Em quase todas elas, ela foi a deputada federal mais votada. Não estou falando uma das. A deputada federal mais votada. Cadê a Carla? Eu te falo onde está a Carla. A Carla está num spa de luxo em Sorocaba, São Paulo. Os anônimos fizeram uma investigação da Carla Zambelli. E olha, os anônimos foram para cima mesmo, ó. Com fotos, inclusive, da Carla Zambelli no spa de... Ela tá no spa para emagrecer, chamado Spa Med Sorocaba. Aí, no almoço do spa. Muito bem não, Carla. Bebeu, tá com ressaca? Não sei. Ó, tá aqui, Carla Zambelli lá no spa. Inclusive, ó, tem o logo do Anonymous aqui, porque eles é quem acharam as fotos. Para quem não tava reconhecendo a Carla, agora vai dar para reconhecer aqui, ó. Carla Zambelli no spa 5 estrelas, enquanto as pessoas morrem em São Paulo, né, Carla? Que coisa. Aí ela vai lá e culpa a Janja. Olha, mas é um nível desses bolsonaristas, é um nível que não dá nem pra acreditar num negócio desse. Aí eles colocaram, quem quiser vai lá no Twitter do Anonymous, Etersec Anonymous, esse aqui, ó. Eles colocaram um expose de todos os dados dela, não vou nem mostrar aqui, mas telefones, nome, tudo que você puder imaginar, tem até para fazer download do exposed completo da Carla Zambelli. E lembraram de um caso que eu falei aqui faz 2 meses, 3, tinha até esquecido. Estamos falando muito dos Yanomami ultimamente, né, do genocídio que tá lá. Sabe quem é uma das investigadas do caso? Que eu nem lembrava, a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi presidente da Comissão do Meio Ambiente em 2021 e 2022, quando começou, ao contrário de Atenas, quando começou a piorar a situação ali. A Carla Zambelli trabalhava em conjunto com o Ricardo Salles para aprovar a legislação para que os Yanomami pudessem ser aniquilados. A Carla Zambelli pegou um projeto de lei que era do Bolsonaro, um projeto de lei de mais de 20 anos atrás, que era para impedir o IBAMA de fazer a fiscalização. Pô, imagina o Obama lá, yes we can. Não, o IBAMA de fazer a fiscalização na área Yanomami. Não só Yanomami, em toda a Amazônia. Diz a Carla Zambelli que temos que confiar na polícia militar, porque a polícia militar pode fazer fiscalização e autuação. Quer dizer, não vamos deixar os fiscais do IBAMA, que são peritos nesse caso aí da Amazônia. Não, deixa o IBAMA ser decorativo. Vamos deixar só que policiais militares quem vão fazer a autuação só, viu? Não vai ser mais o IBAMA. Esse é o projeto da Carla Zambelli. Uai, seu app de vídeos curtos.